E aí galera, Davi na voz. Hoje eu estou trazendo o resumo do Prota que, após ser traído pela sua noiva, ele aceitou o poder demoníaco para se vingar contra todos que o traíram, depois de 7 meses. Hoje eu finalmente estou trazendo a parte 2, mas como faz muito tempo, eu juntei a parte 1 nesse vídeo também. Se vocês não quiserem ver ela, pulem os primeiros 10 minutos, a parte 2 tem 30 minutos de conteúdo novo. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixe o like. Inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 8.000 likes, eu faço a parte 3 dessa obra. Em uma cidade chamada Caminho Secular, estava tendo um grande evento, aonde o Zaldia, um descendente do clã imortal, iria se casar com a princesa mais velha da família real, e por causa dessa notícia, as pessoas começaram a fofocar sobre a família Qin, que é um clã de descendentes do deus da guerra, sobre eles estarem explorando a grande região selvagem. Mais 2 membros do clã Qin acabou morrendo, e até mesmo Qin Yu, que era o artista marcial mais talentoso da cidade do Caminho Secular, acabou se tornando um aleijado, e depois de 1 mês desde o dia do acidente, a princesa está se casando com outro homem. Mas eles não podem culpar ela, já que qualquer mulher preferiria se casar com o Sr. Zhao, um descendente da família mortal, ao invés de se casar com um ex-gênio, que agora era um aleijado. E como sinal de respeito, um novo casal abençoado pelos deuses decidiram fazer uma visita para o ex-gênio como sinal de respeito. Depois, em um quarto dentro da residência da família Qin, mostra o Prota em um estado vegetativo, e no mesmo quarto estavam os 2 traidores, debochando da cara dele, porque mesmo ele sendo orgulho dessa cidade, um grande gênio que aos 3 anos de idade despertou a lendária fundação da grande perfeição, e rapidamente se tornou o mais forte da cidade, agora está em um estado vegetativo com os meridianos destruídos, e enquanto o orgulho da cidade está nesse estado, o Zaldia se tornou um grande herói que entrou sozinho na região selvagem e resgatou o grande gênio, e agora ele se casará com a mulher que era noiva do famosinho dessa cidade, e a desculpa da traição da princesa era que ela, Li King, com sua linhagem real, está destinada a seguir o caminho que vai levar ela até a supremacia do mundo. E o único motivo dela ter aceitado se casar com o Prota antes, era que a família Qin tinha um grande débito com sua família real, e por causa disso seu pai forçou ela a se casar com ele. Mas para ela a família Qin não passa de um cachorro da casa real, que não tem qualificação nenhuma para ter a princesa mais velha como esposa. E como ela está destinada a controlar os céus, ela fez 2 membros da família Qin morrerem em uma pequena emboscada, e também fez o seu noivo indesejável ficar aleijado, para assim ela poder ficar com Zaldia, um descendente da família mortal, já que eles eram uma combinação perfeita. E enquanto eles davam uns amassos, o corpo do Prota começou a brilhar com uma luz dourada, e nisso uma marca vermelha apareceu na sua testa. Ao mesmo tempo, um ser demoníaco perguntou se ele queria viver, mas não era só um ser. Várias bestas demoníacas saíram do corpo dele, e disseram que iriam testemunhar as habilidades dele. Depois desse acontecimento místico, o Prota finalmente abriu os olhos, e vendo seu corpo, ele percebeu que tinha voltado para o passado, mas não foi antes da emboscada, e das mortes do seu pai e também do seu avô. E depois de ficar desesperado por não ter voltado antes da morte deles, ele decidiu se vingar contra sua ex-noiva e também o talarico que destruiu sua família, já que eles não só mataram seus familiares, eles também deixaram ele aleijado para que pudesse se casarem e trazer desgraça para sua família. Na sua vida passada, ele não podia aceitar as mudanças dramáticas que estavam acontecendo na frente dos seus olhos, então ele foi até o palácio no dia do grande casamento, e acabou sendo humilhado. Na hora ele não tinha pensado que seria humilhado na frente de todos pelo Zaldia, e no final ele foi jogado no grande deserto para morrer. Mas ali King Yao, a irmã mais nova da sua ex-noiva, apareceu e salvou sua vida, e ela ficou cuidando dele durante muito tempo. 10 anos depois, já recuperado, ele conseguiu obter um grande benefício na área selvagem, e começou a treinar para seu retorno, mas para seu desespero, durante o seu treinamento, sua ex-noiva se encontrou com a King Yao e matou sua própria irmã, e cheio de raiva, ele decidiu ir até a família real para se vingar da morte da sua salvadora. Assim ele foi sozinho até a família real, mas ao chegar lá, ele descobriu que ali King e os Zaldian já tinham partido, então sem saber o paradeiro deles, ele não teve outra opção a não se voltar a cultivar. Desse jeito, vários anos depois, após os 2 traidores descobrirem que ele se tornou um ser supremo, eles voltaram a perseguir ele. Naquela época, sua ex-noiva já tinha se tornado a imperatriz de todo o continente, e o talarico tinha se tornado o Lorde do clã imortal. Então no grande deserto, ele usou todas suas habilidades em uma batalha de vida ou morte contra seu arqui-inimigo, mas no final, como ele estava em um número menor, ele foi cercado pelos Zaldia e seu grupo, e percebendo sua morte, ele fez uma ação desesperada, para levar eles pro inferno junto com ele. Assim ele explodiu todo o Qi no seu corpo, e acabou morrendo, e agora tendo outra chance ao retornar no tempo,
ele decidiu fazer os traidores sofrerem por toda a dor que eles fizeram ele sofrer, usando o grande benefício que ele conseguiu na grande região selvagem. E isso era um pergaminho que selou dentro dele as 108 bestas anciãs e 72 bestas demoníacas. Mas considerando o seu momento atual, ele só vai conseguir despertar uma delas. E a que ele escolheu foi o grande rei do vazio, Jairus. Ao mesmo tempo uma tatuagem apareceu na sua testa. E com isso o monstro cabuloso apareceu atrás dele. Assim o prota explica que o poder da besta Jairus fortalece a carne do seu corpo, deixando os músculos e ossos mais resistentes a um nível invencível. E mesmo seu cultivo estando apenas na primeira camada do domínio espiritual, este poder é o suficiente para se vingar. E enquanto bolava um plano para fazer a melhor vingança possível, um velho entrou no quarto dele, e ficou surpreso com o fato dele estar consciente. E vendo ele, o prota explicou que esse merda era o irmão mais velho do seu pai, mas mesmo sendo do mesmo sangue, isso não o impediu de trabalhar juntos dos traidores para emboscar seu próprio pai e também irmão na grande região selvagem. Esse lixo também traiu a família Kim, e se tornou um lacaio do palácio, e matou todos os outros familiares do clã Kim. E enquanto o ódio no coração do prota queimava como um vulcão, a surpresa do velho desapareceu ao lembrar que seu sobrinho agora era só um aleijado. Por causa disso ele começou a debochar da cara dele, dizendo que para alguém que era considerado um grande gênio, cair tanto ao ponto de ser apenas um aleijado inútil, deve-se bem desesperador. É claro, o prota também debochou dele, dizendo que um cachorro sempre será um cachorro mesmo que tenha mudado de dono. Então mesmo que ele esteja nesse estado, um cachorro velho não tem direito de intimidar ele. E ficando irritado ao ser chamado de cachorro, o velho disse que sempre se esforçou muito pelo bem da família Kim. Mas no final ele não foi escolhido pelo seu pai como novo chefe, então sem outra opção, ele se viu forçado ao fazer o que fez, para ter a família Kim só para ele. E naturalmente não tinha como o prota não perder o controle das suas emoções, ao ver esse cachorro velho latindo tanto. Então com uma grande velocidade, ele agarrou o pescoço do traidor, e esmagou sua cabeça no chão, e com um olhar de pura loucura, o prota disse que ele não passa de um verme, e o destino dos traidores sempre será a morte. E terminando de dizer isso, ele quebrou o pescoço dele, e de brinde ele pegou as roupas do velho, e foi atrás dos outros traidores. Assim no Palácio Real na capital da dinastia Espada Divina, mostra dois guardas comentando sobre os convidados do casamento mais aguardado do século. E nisso também mostra a princesa terminando de se arrumar para o casamento, e indo em direção do altar imperial com a ajuda das suas servas. Assim, ao se encontrar com seu noivo no altar imperial, seu pai, o rei da dinastia Espada Divina, deu início ao casamento ao entregar a mão da sua filha para o seu genro. E quando os dois traidores estavam prestes a terminar a cerimônia com um beijo, do nada uma lança voou com uma grande velocidade, e destruiu o portão do palácio, e mandou os guardas voando para longe. É claro que o rei ficou puto com tal blasfêmia, mas ao ver quem era o culpado de fazer tal coisa, todas as pessoas no salão real ficaram chocados, já que essa pessoa era o prota. E tendo testado seu novo poder, ele ficou satisfeito com a força do Jairu, já que mesmo ele estando na primeira camada do domínio espiritual, a sua base de cultivo é muitas vezes melhor do que antes. Na sua vida passada, ele não conseguiu liberar todas as bestas sagradas do pergaminho da desolação celestial, então ele não sabe o quão overpower ficará se liberar o poder de todas elas. E vendo ele mais forte do que antes, tanto sua ex-noiva quanto o talarico ficaram surpresos, já que era impossível para uma pessoa que teve todos os meridianos destruídos ter tal poder. E enquanto ele se recusava a aceitar a realidade na sua frente, o rei foi mais sensato, e aceitou o fato desse jovem estar mais forte do que ele. Por causa disso ele tentou acalmar o seu ex-genro, dizendo que não tinha convidado ele para o casamento, pois estava preocupado com a sua saúde. Mas antes de terminar suas mentiras, o prota apontou sua lança na testa dele, e mandou o velho parar com sua hipocrisia, já que se não fosse o seu pai salvando ele quando era mais novo, o velho não estaria aqui governando a dinastia da Espada Divina, e mesmo sua família fazendo um grande serviço para a família real. O rei conspirou com sua filha para matar seus salvadores e subordinados mais leais na grande região selvagem. O prota também disse que nesse momento o ódio que ele está sentindo é muito grande para deixar tal lixo viver. E ouvindo o prota insultar o seu sogro, Zaldian ficou puto e disse que o subestimou, já que ele nunca pensou que o grande gênio fingiria que estava aleijado. No entanto, mesmo se o nível de cultivo dele tem aumentado, ele ainda está sendo presunçoso ao invadir o palácio estando apenas na primeira camada do domínio espiritual. É claro, o prota não aguentou mais ouvir as bobagens do talarico, e chamou ele por fight. Ao mesmo tempo ele deu uma pequena amostra do seu poder ao liberar um pouco da sua aura. Mas mesmo o rei ficando surpreso com o poder do prota, ele ainda estava confiante na vitória do seu genro, já que ele também estava na primeira camada do domínio espiritual. Além disso ele tem a linhagem imortal, então fingindo ser um rei benevolente na frente do seu povo,
Ele disse para o seu genro não matar o prota, já que a família Qin fez grandes contribuições para a sua dinastia, mas como uma pequena punição por ter invadido o casamento real, o prota deve ter seu cultivo destruído. Ao ouvir isso, o talarico ficou animado e se preparou para destruir os sonhos do grande gênio novamente. É claro, isso só fez com que a chama de vingança dentro do prota brilhasse ainda mais. Ao mesmo tempo, Zhao Dian convocou sua espada verde, que era uma arma de classe imortal de primeiro grau, a herança da família Zhao. E vendo uma arma imortal pela primeira vez, os figurantes ficaram surpresos, já que tal arma era bem rara. E todo confiante, o talarico disse que mesmo que a lança do prota tenha matado vários figurantes, ela não passa de lixo perto da sua espada divina. E enquanto via o Zhao Dian indo para cima dele, o prota ficou animado, já que agora ele poderia testar seu novo poder. Então, convocando a besta demoníaca Jairus, o prota deu início à sua doce vingança e atacou seu inimigo com a aura do demônio embutida na lança. E mesmo assustado com a velocidade do golpe dos gênios, Zhao Dian conseguiu bloquear o primeiro ataque, mas para sua surpresa a lança se esticou do nada, e se moveu em direção da sua nuca. Se fosse outra pessoa no seu lugar, ela teria sido derrotada com esse golpe, mas diferente deles, Zhao Dian é o descendente do clã imortal. Por isso, graças às habilidades da sua linhagem, ele conseguiu bloquear o seu ataque. Mas para seu desespero, sua espada divina de primeiro grau acabou se despedaçando com o impacto de uma arma mortal. E sem mais nada para impedir seu avanço, a lança se moveu em alta velocidade e pregou o talarico no chão. E esse acontecimento fez ele sentir uma terrível dor. E vendo isso, tanto os figurantes quanto o rei ficaram chocados. Até a traidora não conseguia entender por que seu ex-noivo era tão forte, já que alguns dias atrás ele não tinha tanta força. Então, não querendo aceitar que fez uma escolha errada, ela ordenou que seu marido se levantasse e desse um fim na vida do seu ex-noivo. E como já não fosse ruim o suficiente humilhar o casal no dia do casamento, o prota debochou do Zhao Dian, dizendo que se isso fosse o máximo que um descendente do clã imortal pudesse fazer, todos eles não passavam de piadas. Isso incluía o imperador por ter arrumado um genro para a família real tão fraco e vulnerável. E para surpresa de todos, ao invés do talarico ficar irritado com seus insultos, ele elogiou seu inimigo por ter uma lança tão extraordinária capaz de quebrar sua arma imortal. O motivo do seu elogio era porque ele estava tentando acreditar que ele só acabou nesse estado por ter uma arma mais fraca que seu adversário. E se gabando, Qin Yu falou que aquilo na sua mão é a lança do deus da guerra que foi banhada com sangue da família Qin durante anos. E essa arma é comparável com a espada preciosa do Zhao Dian. É claro, ele não revelou que o poder demoníaco do Jairus foi embutida na lança para fortalecer ela. Ao mesmo tempo, o prota explica que as armas são divididas em duas classes, imortais e mortais. Neste momento, a lança do deus da guerra tem o poder de segunda ordem. Ouvindo a conversa deles, o imperador não conseguia acreditar que a família Qin tinha escondido uma arma imortal. Cada movimento daquela família estava sob sua vigilância, então a única teoria que fazia sentido para ele era que o Qin Yu conseguiu essa lança em uma grande oportunidade na região selvagem. Devido a isso, ele decidiu continuar observando a batalha por algum tempo para ver se o garoto tinha mais cartas na manga. E para fazer a luta continuar, o rei falou com seu genro que se ele não consegue lidar com um lixo como o Qin Yu, ele não merece se casar com sua filha. Ao ouvir isso, o talarico ficou extremamente frustrado. E sem outra escolha, ele ativou sua carta na manga, para provar que merecia se casar com a princesa, já que ele é o descendente do clã imortal. E sem ficar de papo furado, ele partiu para cima do seu inimigo, para mostrar a diferença de força entre um homem mortal e um descendente do clã imortal. Mas mesmo aumentando seu poder, ele tomou um socão na cara, e teve seu rosto esmagado no chão. Esse aumento de força dele era insignificante para o Conquistador Celestial. O estado que o Zhao Dian ficou deveria ser o estado que todos os talarico deveria ficar. É claro, isso não era o suficiente para saciar a sede de vingança do Qin Yu. Esse lixo na sua frente conspirou para matar o seu pai e o seu avô. Então, para vingar sua família, ele decidiu fazer o Zhao Dian pagar esse débito com o seu sangue. Mas quando ele estava prestes a atravessar sua lança na cabeça do seu inimigo, a princesa implorou para seu pai salvar seu noivo. Não só ela, a pessoa em questão também implorou para alguém salvar sua vida. Ao mesmo tempo, uma pessoa se moveu em grande velocidade e bloqueou a lança do prota. Mas mesmo o cara misterioso tendo conseguido salvar o genro do imperador, Zhao Dian acabou perdendo seu braço. E devido ao impacto da lança que foi transferido para suas mãos, o prota percebeu que seu novo adversário tinha uma grande força bruta. Após salvar seu futuro rei, o gigante colocou ele no chão e perguntou para o Qin Yu como um ser insignificante como ele ousa agir de uma forma selvagem na cidade imperial. E esse gigante era o soldado imperial protetor do imperador, Bai Wuji. Ele já é um mestre na segunda camada do domínio espiritual. E ficando aliviado com sua chegada, a traidora pediu para seu tio executar o Qin Yu pelos crimes que ele cometeu. Mas para sua infelicidade, o imperador interrompeu sua filha
e falou que, julgando pela contribuição da família Kim, seu ex-genro não merece a morte, mas como punição ele deve perder um braço e ter sua base de cultivo destruída. E recebendo a ordem do seu mestre, o soldado protetor ficou animado, e partiu para cima do seu alvo em alta velocidade. E mesmo bloqueando o ataque do seu inimigo, o impacto jogou ele para longe, e sua lança acabou escorregando da sua mão. E antes de conseguir respirar direito, o soldado apareceu atrás dele, e usou sua habilidade para arrancar a cabeça do Qin Yu. Mas antes do seu adversário poder comemorar sua vitória, o Prota ativou seu poder demoníaco e convocou os Jairus, e graças à sua aura aterrorizante, o gigante acabou ficando paralisado de medo. E como o conquistador celestial não era idiota, ele aproveitou essa chance, e agarrou as mãos do soldado, e colocando uma grande quantidade de força demoníaca, ele arrancou os 2 braços do gigante. É claro, com essa sua ação, o protetor ficou incapacitado de continuar, e o Prota saiu vitorioso do combate, e sem perder tempo, ele chamou seu próximo adversário para dar uma surra nele também, e essa pessoa era o Imperador, o cara que traiu seus subordinados mais leais e competente por pura ganância. Naturalmente o rei não gostou da forma que o Qin Yu estava tratando ele, e decidiu mostrar o verdadeiro poder da família real para o criminoso. Ao mesmo tempo o exército particular do imperador entrou em ação, e fez seu alvo ficar preso em uma gaiola fatal. Esse cerco era a carta mais forte da família imperial. É claro, o Prota debochou desse chamado verdadeiro poder da família real, e transferiu uma grande quantidade de energia para suas pernas. E no momento seguinte, em alta velocidade, ele passou por todos os guardas sem dar tempo para eles reagirem, e agarrou o pescoço do rei. E vendo seu pai em uma situação crítica, a princesa entrou em desespero, e os guardas também. Eles não esperavam que seu inimigo conseguiria passar por eles, e colocaria seu mestre em uma situação tão perigosa. E mesmo estando em uma situação crítica, o imperador não entrou em desespero, e explicou para o seu ex-genro que todos os guardas divinos estão por todos os lados, e estão na segunda camada do domínio espiritual. Mesmo se o Qin Yu dar um fim na sua vida, ele não será capaz de sobreviver, e ignorando ele, o Prota falou que o rei não precisava se preocupar com sua segurança. Ele daria um jeito em sair dessa situação vivo. Ao mesmo tempo ele pensou consigo mesmo que o palácio imperial é igual ao da sua vida anterior. Os guardas divinos estão vestindo uma armadura de ferro misteriosa, o que os torna extremamente letais, mas eles têm uma fraqueza fatal, que é a velocidade. Então, se ele colocasse toda a sua energia na perna, ele poderia escapar do palácio imperial com vida. Assim, sem mais preocupações, ele apertou o pescoço do rei com mais força, e se sentiu maravilhado com a expressão agonizante que seu inimigo estava fazendo. E antes do velho implorar para poupar sua vida, o Prota interrompeu ele, colocando mais força na sua mão. Mas para estragar seu momento de felicidade, uma aura divina desceu do céu. Ao mesmo tempo ele sentiu que uma ameaça mais poderosa estava se aproximando. Esse novo adversário estava no pico do domínio espiritual. Ele se lembra que na sua vida passada não tinha uma pessoa tão poderosa escondida no Palácio Real. E esse ser na sua frente parecia com um anjo. Interrompendo seus pensamentos, o Zhao Wan se apresentou dizendo que é o comandante do clã imortal. Seu clã tem muitos laços com a família real. Por isso ele gostaria que Qin Yu deixasse o imperador viver. E atrapalhando sua negociação, o Zhao Dian todo acabado implorou para seu tio dar um fim no seu inimigo. E com a chegada do seu aliado, o rei ficou aliviado, e debochou do seu ex-genro, falando que ele não seria capaz de tirar sua vida naquele dia. Apesar de ouvir esse sarcasmo dele, o Prota não ficou irritado. Ele estava mais preocupado com a força do seu novo inimigo. Ele ainda era muito fraco para lutar contra um comandante do clã imortal. E aproveitando esse momento de indecisão dele, o Zhao Wan falou que os imortais sempre cuidaram da raça humana. E mesmo o crime do garoto da família Qin sendo algo imperdoável, ele não fará nada contra ele. Já seu sobrinho, como descendente do clã imortal, ele fez coisas desprezíveis. Quando ele voltar, terá as leis da família à sua espera. E após repreender seu sobrinho, o anjo virou para o rei, e disse que ele não honrou o nome do seu ancestral. E o que aconteceu nesses últimos dias era tudo culpa da família real. Por isso ele permitiu que o Qin Yu exponha tudo o que aconteceu, mas ao ver que mesmo depois de se compreensível, o garoto não soltou o rei, o Zhao Wan ativou sua habilidade ocular divina, e ordenou que o Prota soltasse o velhote. Ao mesmo tempo o conquistador sentiu uma grande aura pressionando seu corpo. Era uma energia aterrorizante, então contra sua vontade ele acabou largando o pescoço do seu inimigo. Aquela pressão de alguém da nona camada do domínio espiritual estava suprimindo sua vontade, mas se recusando a deixar outra pessoa decidir o que ele deve fazer. O Prota liberou seu poder demoníaco além do limite, e quebrou a pressão assustadora do seu adversário. Naturalmente o anjo ficou chocado com essa cena surreal, e antes dele sair do seu choque,
O conquistador comentou que como o imortal pediu para deixar o rei ir, ele vai soltar o velho. E terminando de dizer isso, ele quebrou o pescoço do imperador, e essa sua ação fez tanto a princesa como os cidadãos entrarem em desesperos. E cheios de raiva os guardas partiram para cima do seu inimigo, enquanto Zhao Wan ficava incrédulo com o que acabou de acontecer. Já que eles queriam tanto o rei deles, o Qin Yu jogou o cadáver do imperador em direção do anjo, e usando sua asa ele pegou o corpo do imperador, e aproveitando que ele estava focado no cadáver do rei, o prota tentou fugir da cidade imperial, mas foi interrompido pela aura assustadora do Zhao Wan. Depois do que aconteceu era impossível para o imortal deixar seu inimigo escapar, por isso ele usou ainda mais pressão em cima do criminoso. Então, sem outra opção, o prota invocou os Jairus novamente, e fortaleceu seu corpo com sua aura demoníaca no estilo Jojo Bizarre Adventure. E em seguida, usando sua lança, ele disparou 3 flechas de energia em direção dos seus inimigos, e quando eles estavam prestes a ser atingidos sem poder se defender, o Zhao Wan, subestimando o conquistador, disparou um laser divino do seu dedo para bloquear o ataque, mas no momento que ele salvou os 2 traidores, o prota aproveitou o momento para fugir. É claro, com suas asas ele alcançaria o criminoso rapidamente, mas jogando um balde de água fria na sua arrogância, o conquistador revelou que o talarico está gravemente ferido. Se ele continuar o perseguindo, aquele inútil vai morrer, e como a vida do idiota era mais importante do que capturar o criminoso, o Zhao Wan acabou desistindo de continuar sua perseguição. E apesar de estar bem irritado, ele achou o prota um garoto interessante por ter conseguido fugir dele mesmo sendo bem fraco. E para não ferir seu orgulho, ele se convenceu que deixou o Qin Yu fugir. E após cuidar do seu orgulho, ele usou sua habilidade para analisar os ferimentos do seu sobrinho, e descobriu que os ferimentos dele não eram graves. E atendendo o pedido do seu sobrinho, ele prometeu que faria aquele garoto sofrer 100 vezes mais. Apesar da morte do imperador, o imortal não ficou preocupado. Ao invés disso, ele ficou animado por aquele imprestável ter batido as botas, já que agora ficaria muito mais fácil para seu clã imortal realizar seu objetivo. Então, sem perder tempo, ele falou para a princesa ajudar o marido dela a partir de agora. E enquanto chorava pela morte do seu pai, ela concordou em seguir seu conselho. E voando para cima, ele usou sua aura para aumentar sua voz, e falou para o povo da cidade imperial que o imperador deles estava morto. Devido a isso, a dinastia Espada Divina estará temporariamente sob o comando do seu clã imortal. Todos devem fazer seus melhores para prender o Qin Yu e continuarem vivos. Ao ouvir isso, os guardas da família real entenderam a intenção por trás do seu discurso, e ficaram preocupados. Até a princesa percebeu, mas com seu pai morto, ela só podia cerrar os dentes e seguir as ordens do imortal. E isso era algo que o Zhao Wan já esperava que a princesa fosse fazer. Enquanto isso, fora da cidade imperial, o prota pensou consigo mesmo que por ter matado o imperador, a dinastia não iria parar de perseguir ele, e ele não podia mais ficar na dinastia da Espada Divina, e diferente da sua vida passada, o Zhao Wan apareceu dessa vez. Mas não importava mais, ter sido capaz de dar um fim no imperador, já foi muito satisfatório para ele. E o talarico e a traidora ele vai deixar que eles vivam mais um pouco, para sua vingança ser mais satisfatória. Conforme o prota esperava, a notícia dos seus crimes se espalhou por toda a dinastia. Todos começaram a acreditar que o Qin Yu da família Qin do continente da Espada Divina é uma pessoa desonesta e extremamente maligna. Ele assassinou o imperador. Eles também receberam um aviso para ceifar a vida dele sem misericórdia. Aquele que conseguir dar um fim nele será recompensado com 10.000 moedas e um terreno na cidade. E enquanto essa notícia se espalhava pela dinastia da Espada Divina, o prota estava dentro de uma carruagem pensando consigo mesmo sobre a recompensa que colocaram na sua cabeça. Devido a isso, sua prioridade agora é sair temporariamente do reino da sua cidade natal e ficar na dinastia do Céu Nebuloso. Ao mesmo tempo, ele explica que no reino da Espada Divina tem 100 cidades, mas é considerada pequena em comparação com a dinastia Céu Nebuloso. Esse reino tem 1000 cidades e incontáveis seitas poderosas, além de grandes famílias. Comparado com a Espada Divina, é como se fosse um oceano e uma pequena gota. Por isso ele mal podia esperar para ficar mais forte nesse reino, e voltar para destruir os traidores completamente. Vendo a forma estranha que o Qin Yu estava agindo, a garota perguntou para seu avô por que ele deixou alguém como o prota entrar na carruagem. Só de olhar para a aparência dele, já dá para saber que ele não é uma boa pessoa, e o velho respondeu que mesmo o garoto tendo a aparência de uma pessoa má, ele possui incríveis músculos e ossos, o que será de grande ajuda para eles. Dessa vez eles estão voltando para a cidade do Céu Nebuloso, a capital da dinastia. No caminho existem muitos perigos, e com mais uma pessoa forte no grupo, eles estarão mais seguros. Mas mesmo com a explicação do seu avô, a garota não entendia por que o soberano do palácio Zenan da cidade do Céu Nebulosa estava preocupado com sua segurança. Ela acreditava que ninguém seria louco o suficiente para ameaçar a segurança do seu avô. Ao ouvir a conversa deles com sua audição apurada,
O prota ficou surpreso ao descobrir que o velhote é na verdade o Zenan, o soberano do Palácio Zen, que protegeu a dinastia nebulosa contra a invasão do clã demoníaco dos Ossos de Ferro. Ele é considerado um grande herói da raça humana, mas na vida passada do prota, o reino da espada divina junto com os imortais, destruíram a dinastia do céu nebuloso, e o Zen foi morto pelo talarico, e diferente da sua vida anterior, ele se encontrou com essa grande lenda pessoalmente. E por estar encarando o velho, a garota pensou que o Kinyu estava olhando para ela com um olhar pervertido, e perguntou o que ele queria, e percebendo seu erro, o prota tratou a garota de forma grosseira para ela não entender errado seu olhar, e essa sua atitude fez ela ficar extremamente irritada. Enquanto isso, no lado de fora da carruagem, tinha uma dupla de belas mulheres esperando para dar o bote. Voltando para dentro da carruagem, o figurante revelou para seu mestre que se eles viajarem mais 100 milhas, eles entrarão no território da dinastia do céu nebuloso. E o velho mandou seu servo se apressar. Eles precisam chegar o mais rápido possível para evitar problemas. E terminando de falar isso, ele olhou para o prota. E vendo seu olhar, o conquistador notou que o ancião já tinha descoberto sua identidade desde o início. De repente várias flechas foram disparadas em direção da carruagem, e uma delas acertou o cavalo, e isso fez a carruagem quase tombar, e as pessoas dentro dela ainda não tinham percebido que estavam sendo emboscados, e antes deles entenderem a situação, uma espada foi disparada em sua direção, e cortou a carruagem ao meio. É claro, como eles são cultivadores, eles conseguiram evitar ferimentos graves. E vendo o velho, a mulher misteriosa falou que foi ordenada a arrancar a cabeça dele. E só com um olhar o ancião descobriu que aquela assassina é da seita Morte Silenciosa, a famosa força de assassinos da dinastia do Céu Nebuloso. E após ele revelar a identidade dela para seus servos, ele falou que fazia tempo que a seita Morte Silenciosa despreza ele. Aquela organização pensa que pode conseguir ceifar sua vida, mas ele não esperava que ele subestimaria tanto ele só por estar velho, e enviariam apenas uma garota atrás da sua cabeça. Mesmo não estando no seu auge, ele ainda está bem confiante em lidar só com uma garotinha, e também no poder dos seus subordinados. E para surpresa do velho, ela revelou que não seria estúpida para tentar ceifar a vida do soberano Zen sozinha. Ao mesmo tempo, uma flecha foi disparada em direção do velho, e sentindo a aura por trás daquele ataque, o prota percebeu o quão perigoso era aquela flecha, e sem hesitar invocou sua lança, e usou uma grande quantidade de poder para bloquear o golpe do inimigo. Se ele não tivesse bloqueado esse ataque surpresa, o ancião poderia ter sofrido um ferimento grave. Os sentidos do velhote não eram como antigamente. Sentindo seu braço tremer, o prota notou que aquilo é uma flecha solar, mas apesar da forte energia solar embutido na flecha, ele conseguiu despedaçar a arma inimiga com sua lança, e protegeu o velho. E tendo seu golpe bloqueado, a garota do arco-flecha se revelou, e elogiou o prota por ter conseguido parar seu ataque solar. Ao ouvir isso, o ancião ficou surpreso, e explicou que o arco divino é uma das 3 armas divinas de assassinatos da seita Morte Silenciosa. Aquela organização realmente estava se esforçando para ceifar sua vida. No início ele pensou que conseguiria sobreviver, mas agora, com essas variáveis perigosas, a melhor solução que ele encontrou para proteger o máximo de pessoas possível foi permitir que elas deem um fim na sua vida em troca de deixar seus subordinados partirem em segurança. É claro, sua netinha não gostou desse seu plano, mas diferente dela, as assassinas aceitaram a oferta dele, mas antes delas darem um fim nele, o prota entrou no meio da bagunça e interrompeu a execução do velho, dizendo que está muito cedo para o ancião morrer. Então, para evitar isso, ele vai cuidar das garotas, e vai garantir que o velhote chegue até a dinastia Céu Nebuloso em segurança. Naturalmente, as assassinas não gostaram dele se intrometendo no seu assunto, e se prepararam para ceifar a vida dele primeiro, mas sem nenhuma preocupação. O prota, de um jeito debochado, perguntou os nomes delas, e elas responderam que são a Wu da seita Morte Silenciosa, e a Wu da mesma seita. Elas são 2 irmãs do clã Wu. Ao ouvir isso, o conquistador pensou consigo mesmo que na sua vida anterior, depois da destruição da dinastia Céu Nebuloso, as 2 irmãs entraram na grande região selvagem para procurar por oportunidades, e ganharam uma grande reputação, mas no final elas foram mortas pelos Aldian, e por elas virarem inimigas do talarico na sua vida passada, ele decidiu colocar as 2 sob seu comando, mas interrompendo seus pensamentos. A Wu arremessou sua espada em direção dele. Ao invés de se sentir ameaçado, ele de um jeito bem animado jogou sua lança para bloquear o ataque, e nisso as 2 armas acabaram se chocando, e o impacto das lâminas criou uma cortina de fumaça. O poder das 2 armas era quase igual, e aproveitando a cortina de fumaça, a Wu apareceu de repente em cima dele, e moveu sua espada com toda a sua força para cortar seu adversário ao meio,
mas usando sua lança o Kim Yu bloqueou o ataque facilmente, e isso só fez a mulher louca ficar ainda mais animada. E diferente de antes que a Lucy usou 30% de poder do seu arco solar, dessa vez ela começou a carregar 100% da sua energia do sol para dar um fim na vida dele. Enquanto isso, após alguns golpes, a sádica notou que o prota está na primeira camada do domínio espiritual, mas mesmo assim ele conseguiu bloquear seus 2 ataques. Mas apesar das suas cartas na manga, a diferença de domínio entre eles era muito grande. Então, para mostrar a diferença entre eles, ela ativou sua arte marcial de classe nobre, o corte divino, e disparou uma lâmina de energia em direção do seu inimigo. E percebendo que não conseguiria bloquear aquilo sem ajuda, o prota invocou o Jairus. Ao mesmo tempo, seu corpo encheu de aura demoníaca, e ele usou as asas do demônio para bloquear o ataque. Mas mesmo vendo essa sua carta na manga, a Wu Yu estava confiante na sua vitória, e conforme ela esperava, sua lâmina divina destruiu o stand do adversário, mas mesmo não conseguindo bloquear o ataque completamente, o conquistador não foi ferido, e apesar de ter ativado o espírito do Jairus, a sua base de cultivo está apenas na primeira camada do domínio espiritual. Por causa disso, ele não consegue usar poderosas habilidades marciais, e isso fazia sua batalha contra as irmãs ficarem problemáticas. Mas mesmo com esse problema, ele estava confiante na sua vitória. Ele descobriu que tinha algo errado com a habilidade marcial da Wu Yu. A técnica dela está incompleta, e por causa disso ela não consegue extrair todo o poder da sua habilidade. Nas mãos dela, é apenas uma técnica de classe mortal. Naturalmente, quando ele revelou isso para ela, a assassina ficou extremamente irritada, e atacou ele com seu poder mais forte, mas usando o instinto superior, ele desviou de todos os ataques com os olhos fechados, e em seguida em alta velocidade ele usou a lâmina da sua lança para desviar o ataque da Wu Yu, e fazer ela largar a espada, e mirou a ponta da arma no pescoço dela. Naquela situação todos sabiam que ela não podia fazer mais nada. O motivo do prota ter conseguido fazer checkmate tão facilmente, foi porque ele conseguiu encontrar o ponto fraco da habilidade marcial incompleta dela, e com sua irmã sendo feita de refém. A única coisa que a Lucy podia fazer era ameaçar seu inimigo com sua flecha solar. É claro, isso não funcionou no prota. Ele não se sentiu ameaçado. Ao invés disso, ele falou com a Wu Yu que poderia ajudar ela a completar sua habilidade marcial. Mas ele quer algo em troca. Ao ouvir isso, ela se sentiu humilhada, e disse que suas habilidades podem ser fracas comparada com os outros. Mas isso não é desculpa. Ela perdeu para ele, então como vitorioso, ele deveria ceifar sua vida. Ao mesmo tempo, ela ordenou que sua irmã deixasse ela para trás, e matasse o velho para completar a missão. Mas apesar de saber que a vontade da organização era mais importante, a Lucy não conseguiu abandonar sua irmã, e por ela estar hesitando em atacar, o prota notou que elas tinham um ótimo relacionamento, e decidiu colocar seu plano em prática. Vendo o grande poder dele, a garota ficou maravilhada, e o ancião pensou consigo mesmo que o garoto da família Kim é realmente incrível. A viagem que eles fizeram para o grande deserto foi recompensadora. Enquanto o velho ficava perdido em pensamentos, o prota segurou sua lança com ainda mais força, e fez um corte no pescoço da assassina, e conforme ele esperava, a Lucy implorou para ele poupar sua irmã, e para mostrar que tinha se rendido, ela jogou seu arco e flecha no chão, e se ajoelhou, e falou que se ele quiser uma vida, ela está disposta a morrer no lugar da sua irmã. Ao ouvir isso, Prota teve mais certeza que queria as duas sob seu comando. Assim, mostrando misericórdia, ele abaixou sua lança e perguntou se elas realmente desejavam ficar para sempre em uma seita desprezível. Aquela organização vai descartar elas no momento que cometerem erros. E negando a realidade, a Wu Yu falou que sua seita nunca abandonaria elas, mas discordando dela, o Prota revelou que as pessoas que elas mataram no passado sob o comando do Patriarca da Morte Silenciosa eram pessoas controladas pela seita silenciosa, como se fosse marionete cheia de ressentimentos que viviam sendo torturadas. Mas negando a realidade também, a Lucy falou que seu mestre só matava aqueles que devem ser mortos, ele não tocava nos inocentes. E percebendo que elas não acreditariam na sua palavra, ele mandou elas checarem por elas mesmo se ele está dizendo a verdade, enquanto pensava consigo mesmo que as irmãs Wu não sabiam de nada sobre a organização. Por isso o que ele disse vai deixar elas com suspeitas, então é apenas uma questão de tempo até que as irmãs sejam usadas por ele. Assim, sem perder tempo, ele disse que vai dar uma escolha para elas. As irmãs devem sair da seita Morte Silenciosa e se renderem a ele. Ao ouvir isso, a Wu Yu pensou que ele estava fazendo uma piada, e perguntou se ele conhece o poder da sua organização. Se elas saírem, elas com certeza serão mortas. E o Prota falou que elas não precisam se preocupar com sua segurança, ele vai dar um tempo para elas pensarem no assunto. Depois de pensar, elas podem ir quando quiserem encontrar com ele. Ele estará na maior pousada da capital da dinastia Céu Nebuloso.
Vendo ele abaixando sua guarda na frente delas, a Yui perguntou se ele não tinha medo delas aproveitarem essa chance para atacar ele com a guarda baixa, e o prota respondeu que elas poderiam tentar a sorte, mas não teriam um final feliz. Enquanto ela ficava chocada com esse excesso de confiança dele, sua irmã falou que nunca ficaria devendo um favor para ele, e da próxima vez que elas se encontrar com o soberano Zen, elas ceifarão a vida dele, mesmo se ele chegar na dinastia Céu Nebuloso. Ele não estará seguro, aceita a morte silenciosa, tem centenas de formas de matar alguém. Após dizer isso, elas desapareceram. Com seu avô seguro, a garota com a expressão envergonhada agradeceu o prota por ter protegido sua família. E brincando com ela, o prota falou que é uma grande honra ter a linda neta do soberano Zen agradecendo ele. E em seguida ele perguntou por que o velho não entrega a mão da sua neta para ele. Naturalmente a garota ficou extremamente envergonhada com essa situação. E o ancião respondeu que a base de cultivo do Qin Yu é o que a jovem geração pode chamar de verdadeiro gênio. Em termos de coragem, ele seria o melhor da dinastia Céu Nebuloso. E considerando o que o garoto fez com o imperador, é mais que o suficiente para ele aceitar entregar a mão da sua neta para o prota. Ao ouvir seu avô falando do imperador e também do nome da família Qin, ela percebeu que o garoto na sua frente é aquele Qin Yu que está sendo procurado, e também que seu avô sabia da identidade dele desde o começo. E enquanto ela ficava mal-humorada por ele não ter contado para ela, o velho perguntou se o prota realmente queria se casar com a sua neta. Se for esse caso, ele aceita entregar a mão da sua netinha. E pelo jeito que a garota estava agindo, ela também parecia querer se casar com ele, mas para a infelicidade dela, o Qin revelou que aquilo foi só uma brincadeira, ele não estava falando sério, diferente do velho que aceitou sua brincadeira. A garota ficou irritada, ele tinha brincado com seus sentimentos, e tratou ela como se não fosse digna dele. Depois, na capital da dinastia Céu Nebuloso, o soberano Zenan foi recebido com grande estilo pelos guardas da cidade, até os cidadãos trataram ele com respeito, e também ficaram admirados com a beleza da princesa Liyue. Ao mesmo tempo, no meio dos cidadãos, Huang Fei cumprimentou o soberano, e falou que seu pai sentiu muita falta do velho, e logo em seguida, foi até a Liyue, e disse que sentiu muita falta dela, já fazia um bom tempo desde a última vez que eles se viram, e percebendo que ela estava incomodada com sua intimidade, ele revelou que estava agindo assim porque eles eram apaixonados um pelo outro na infância, eles até combinaram de se casar quando crescessem. Ao ouvir isso, Prota fez um comentário sarcástico sobre o noivo dela, e a pessoa em questão pensou que estava sendo elogiado. E frustrada com essa situação, a Liyue teve uma ideia para se vingar contra o Prota. Então, colocando seu plano em ação, ela abraçou ele, e começou a tratar o Qin Yu como se fosse seu noivo. É claro, Prota percebeu o que ela estava fazendo. Não só ele, o velho e seus subordinados também entenderam que ela estava se vingando pela brincadeira dele de antes, e diferente deles que estavam achando a situação engraçada. O corno não gostou de ver sua amada agarrada com outro, e para piorar seu mau humor, ela revelou que o Qin Yu é seu verdadeiro amor. Após receber esse choque com sua revelação, ele normalmente perderia o controle, mas como ele está na frente do soberano Zen, ele controlou suas emoções. Mesmo ouvindo ela falar que eles decidiram secretamente viverem suas vidas juntos após o casamento que acontecerá logo, ele ainda assim não perdeu o controle das suas emoções, e agiu como um verdadeiro corno manso. E mudando de assunto, ele disse que vai pedir para seus servos prepararem um grande banquete, e também falou que seria o guia deles durante o passeio pela capital. Assim, dentro da cidade, nós vemos eles passeando montados em 2 dinossauros, e as pessoas admiradas ao verem uma lenda viva diante dos seus olhos. Já fazia um bom tempo que o soberano e sua netinha não apareciam na capital, por isso a cidade estava bem animada com suas presenças. Em uma certa parte dentro da carruagem, estava o Prota e o corno sentado um ao lado do outro, e aproveitando que eles estavam sozinhos, o riquinho tentou ameaçar o conquistador, dizendo que a Liyue é a sua mulher. Por isso ele aconselha o Prota a sumir da cidade do Céu Nebuloso o mais rápido possível. Ele tem uma noite, se ele estiver na capital no dia seguinte, ele será um homem morto. É claro, o conquistador não se sentiu preocupado com a ameaça do corno. Ao invés disso, ele entrou na brincadeira, e falou que vai sair da capital, mas ainda vai demorar algum tempo. Ele vai ficar até a sua noiva e ele finalizarem o casamento, e terem um filho e uma filha. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do Conquistador Celestial, deixa o like. E por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês. Eu consegui chegar aos 99 mil inscritos. Até agora eu acho que estou sonhando, só falta 1000 inscritos para nosso clã de apreciadores de obras de alta qualidade chegarem no 100k.